Olá pessoal, aqui é a Raquel do canal do Akasha. No vídeo de hoje eu trouxe o livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Este livro faz parte da série psicológica, é o volume 11, escrito por Divaldo Franco através do espírito Joana de Ângeles. Bom, este livro psicografado é muito interessante e reúne dois interesses meus. Um é Jesus e o outro é psicologia. Eu não sei se vocês sabem, eu sou psicóloga formada há mais de 10 anos pela Universidade Federal de Minas Gerais e eu faço essa leitura todo domingo e tenho encontrado alguns excertos muito interessantes em que Joana de Ângeles fala um pouco sobre o Evangelho e traz alguns traços do self, das sombras individuais e coletivas. E ao ler esse livro eu pensei, por que não trazer esse livro para o canal e ler um capítulo do livro sempre em vídeos diferentes, para a gente fazer comentários e poder conversar um pouco sobre esses temas tão interessantes. Eu sei que muitas pessoas desconhecem esses temas de sombra, de self, de id, de consciente, inconsciente. Mas é um tema muito interessante. A própria Joana de Ângeles, que escreve o prefácio do livro, fala que ela quer trazer um pouco mais de interesse, não só sobre o Evangelho, mas também para o estudo da psicologia profunda, o estudo do ser, trazendo também o Evangelho para o centro da nossa vida, o centro das nossas vivências nesse mundo, tomando Jesus como a luz principal da nossa vida. Então eu quis unir esses dois interesses meus que estão também nesse livro, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda. Eu não sei se vocês conhecem a série psicológica, são vários livros que o compõem e o próprio nome diz, né? São livros escritos pelo médium Divaldo através do espírito Joana de Ângeles, que falam sobre questões psicológicas dos seres humanos viventes. Então eu trouxe um outro livro aqui para vocês terem como exemplo. Eu tenho alguns da série psicológica, assim como tem a série da transição planetária, que eu já trouxe para vocês, tem a série evangélica, tem a série do Manuel Filomeno. São várias séries, inclusive eu estou lendo um livro da série evangélica, que é Primícias do Reino, que é muito interessante, bem bacana, que leva a gente para a época de Jesus e que eu recomendo também. Um dos livros da série psicológica é o livro Momentos de Saúde e de Consciência, que é esse livro aqui, que é um livro interessantíssimo, muito bacana para quem está querendo se conhecer, para quem ainda não começou um estudo de fato do Evangelho, para quem ainda tem algumas dificuldades interiores ou é psicólogo, para recomendar uma leitura. Eu recomendo esse livro, eu acho ele muito interessante, ele é o volume 4º, fala um pouco de saúde, um pouco da mente, um pouco das nossas vivências no dia a dia. Então é um livro muito interessante. Bom, nesse livro, que é Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda, vocês vão ver muito nos capítulos falando sobre sombras, sombras individuais e sombras coletivas. A Joana de Ângeles explica aqui no prefácio do livro que na época que Jesus encarnou como homem na Terra, era uma época que existiam muitas tribulações interiores e muitas questões relativas à moral
e ela traz isso como sombras individuais e coletivas, certas questões ainda não revistas da moral do homem e que permanecem também no inconsciente devido aos instintos que se tornavam mais primordiais do que outras questões no homem. Então ela traz essa questão das sombras individuais e coletivas. Se vocês tiverem dúvida à medida que eu for lendo, vocês podem deixar nos comentários, que a gente, à medida que a gente for trazendo, a gente conversa e vai tirando essas dúvidas. Eu espero que vocês gostem do vídeo, se inscrevam no canal, deem o seu like e compartilhem. A lei natural que vige em todo o universo é a de amor, que se exterioriza de Deus mediante a sua criação. O cosmo equilibra-se em parâmetros de harmonia inalterada, porque procede de uma causalidade inteligente que tudo estabeleceu em equilíbrio. Essa ordem espontânea é sempre a mesma, em toda parte, expressando-se como modelo para a conquista integral de todas as coisas, particularmente do eu profundo, que dorme em latência nos seres, aguardando os fatores propiciatórios à sua manifestação. No começo é a sombra dominante, geradora de impulsos automáticos, inconscientes, herança dos períodos primeiros da evolução, quando se instalaram no psiquismo os instintos primários, que remanescem em controle das atividades dos processos de crescimento. Inconsciente da realidade mortal, o ser é atraído para a grande luz libertadora, experimentando os embates internos que o desalojam da concha vigorosa onde se encarcera, facultando-lhe os primeiros voos do discernimento e da razão, com promessas de plenitude. Como efeito inevitável, a inspiração superior vem trabalhando em nome dessa lei, para que o espírito modele as asas para a ascensão, através de disciplinas morais e sociais, mediante as quais aprende a dominar os impulsos e racionalizá-los, para que no futuro consiga introjetar o sentimento profundo do amor e, mergulhado conscientemente na lei natural, consiga utilizar-se da intuição ou comunicação direta com o pensamento universal, espalhado em toda parte, ascendendo aos planos da felicidade que almeja. Moisés houver estabelecido por inspiração e observação os códigos essenciais ao processo de libertação da sombra e elaborou o Decálogo, conduzido pelo psiquismo divino, tornando-o indestrutível, paradigma para todas as demais leis, por conter com essência o fundamento do respeito a Deus, à vida, aos seres em geral e a si mesmo em particular. A época caracterizada pela predominância da sombra coletiva tornava-se indispensável que ficassem estabelecidas trajetórias de grande vigor, mediante o processo avançado
em relação à lei de Talião, aquela que punia conforme o tipo de delito praticado, olho por olho, dente por dente. O ser humano compreendia que a amputação de um membro que houvera delinquido não correspondia a uma medida de justiça, mas sim de vingança, porque afinal não é o órgão que injuria que comete o delito, mas sim é o ser pensante que transfere a atribuição da responsabilidade, propondo outro tipo de correção. A reeducação passou a ser a medida própria para reabilitar o infrator, antes que para destruir-lhe a existência corporal ou parte dela. Desde o primeiro código moral ou legal, conhecido e exarado na estela de pedra por Hammurabi, que ficaram os primeiros sinais de respeito pela vida e pelos seres humanos. Embora a dominação arbitrária dos poderosos em trânsito para o túmulo, sempre vitimados pela sombra, que neles era característica essencial. Jesus, o homem excelente, chegou à terra e defrontou a ignorância em predomínio, trazendo a mensagem de amor, que jamais fora apresentada antes na formulação de que ele se fazia portador. O amor era considerado sentimento feminino, próprio da fragilidade atribuída à mulher, porque se ignorava a força existente na ânima, que existe em todos os homens, preponderantemente submetidos ao férreo jugo da brutalidade. Da mesma forma, a fim de não ser vítima de punição, que atribuía à mulher culpa e responsabilidade pelo declínio inicial do homem, portanto, a degradação de toda a humanidade. Esse barbarismo conceitual encontrava sua extravagância e inspiração na Bíblia, interpretada de forma conveniente, dominadora, em desserviço das admiráveis imagens que revestem o pensamento original e podem ser decodificadas pela moderna psicologia profunda, como também pela psicanálise, retirando os mitos nela existentes e configurando os arquétipos que prosseguem no inconsciente individual e coletivo de todas as criaturas humanas. Jesus não foi o biótipo de legislador convencional. Ele não veio submeter a humanidade nem submeter-se às leis vigentes. Era portador de uma revolução que tem por base o amor, na sua essencialidade mais excelente e sutil, e que, adotado, transforma os alicerces morais do indivíduo e da sociedade. As do seu tempo eram leis injustas e condenatórias, punitivas e impiedosas, que viam o ser humano apenas como um animal passível de domesticação
e quando se lhe patenteava a rebeldia, tornava-se merecedor de extermínio para o bem da sociedade. Mormente que as paixões da sombra envolvente dos legisladores e seus tribunais sempre preponderavam nas decisões criminosas, não menos merecedoras de reparação do que aquelas que pretendiam justiçar. A superioridade espiritual e moral de Jesus entendeu a necessidade, não a primazia desse código perverso, e submeteu-se, pois, que ele viera também para dar exemplo dos postulados que recomendava, considerando respeitáveis os profetas e legisladores que estabeleceram essas leis nos seus respectivos períodos. Todavia, ele trazia uma nova versão de realidade, centrada no ser imortal, procedente do mundo espiritual, e a ele volvendo, o que alterava a estrutura da justiça, que não mais deveria ser punitiva, destrutiva, mas educativa e reabilitadora. O ser humano erra por ignorância ou rebeldia, sob os estímulos do ego autodefensor, sem conhecimento ou profundo do significado existencial, do valor de si mesmo. Mergulhado em sombra, esse lado escuro da personalidade sobressai-se e impulsiona as ações que estão destituídas da razão e da compaixão, desnaturadas nas bases e dominantes na essência. O ensinamento de Jesus fundamentava-se na evolução do self, iluminando a sombra e vencendo-a. Ele vem buscar o ser humano no abismo em que se encontra, priorizando os valores éticos e espirituais e deixando à margem as compensações egóicas, porque aquele que já desfrutou de felicidade e não a soube repartir com o próximo, terá menos possibilidade de fruí-la depois da vida. Todos os objetivos da Boa Nova que ele trouxe centram-se no futuro do espírito, na sua emancipação total, na sua incessante busca de Deus, tornando-se o caminho. A sua é a verdade que conduz à vida, à plenitude, ao armazenamento de sabedoria e de amor. Na conquista desse objetivo, não importam os preços e testemunhos, os impositivos das legislações, mesmo quando arbitrárias e injustas, porque são transitórias. No entanto, diante da consciência cósmica, a escala de valores é feita mediante condutas essenciais, aquelas que são do ser em si mesmo responsável e assume as consequências dos seus hábitos perante a vida. Todo verbo está exarado em linguagem programada
para resistir aos tempos de evolução do pensamento e abrir espaços para as repercussões sociológicas e espirituais, éticas, essenciais e morais seguras através dos diferentes períodos da humanidade, ocultando grandes verdades em símbolos compatíveis com a compreensão do momento. Utilizou-se com sabedoria dos conteúdos dos hábitos diários para compor o mais admirável hino de louvor à vida de que se tem conhecimento. Suas parábolas, argamassadas com o cimento das lições do cotidiano, são discursos para todos os períodos do desenvolvimento sociopsicológico das criaturas. Não obstante, fez grandes silêncios em torno de verdades mais transcendentes, que poderiam ser desnaturadas por falta de amadurecimento evolutivo e psicológico dos seus coevos, impossibilitados mesmo de registrar o pensamento, que sofreria inevitavelmente mutilações, adaptações, adulterações, de acordo com os interesses vigentes em cada estágio da evolução. Tornava-se, por outro lado, necessário que a ciência pudesse corroborar-lhe os postulados, oferecendo à razão os meios de aceitação compatíveis com as exigências do sentimento, destravados das leis vigorosas e primitivas, bem como dos dogmas que as substituiriam, tão perversos quanto elas, a fim de se manterem as mentes submetidas aos interesses das religiões e dos estados ultramontanos. Pelo mecanismo inevitável e incoercível das reencarnações, missionários do bem e da luz, periodicamente, mergulhando no corpo, esbatiam a sombra coletiva, libertando o ser daquela que nele predominasse, mediante o esforço de adaptação às conquistas da inteligência e da emoção. Na perspectiva, portanto, da psicologia profunda, a lei de amor está incerta no ser legítimo, trabalhando-o sem cessar, em face do fatalismo da evolução nele predominante, ao tempo em que os conceitos de imortalidade, de comunicabilidade do espírito após a morte e da reencarnação pudessem receber o aval da ciência investigadora, abrindo novos horizontes para o amadurecimento psicológico, gerador da felicidade humana. Por isso, o enunciado de Jesus: não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas, é de significado relevante e essencial, ensinando que mesmo diante de leis injustas e imposições apaixonadas, o ser lúcido não deve criar embaraços ou temer as injunções negativas, porquanto, na sua liberdade interior, nada de fora consegue alcançá-lo, realmente, exceto a sabedoria da lei natural, incerta na sua consciência.
Obrigada, pessoal. Até mais um capítulo do livro Jesus e o Evangelho à luz da psicologia profunda.